Ravi, mas daí, por conta que daí o pessoal sabe seu nome na Twitch e tal, Uhum. e fica bem melhor. Isso iniciar. Tá, ok. Hoje a gente tá aqui com o Ravi. Ravi, fale para as pessoas quem você é. É, eu sou Rafael Nogueira, mais conhecido como Ravi ou Ravioken aí nas redes sociais no geral. É, eu atualmente eu faço conteúdo, produzo conteúdo para várias plataformas, né? Para o YouTube, para Twitch, TikTok, todas essas redes sociais, né? Eu tento ter um engajamento legal em todos. Apesar de ser difícil, porque, querendo ou não, estou no começo, né, dessa jornada aí para fazer as coisas, mas, assim, eu estou tentando sempre botar o meu máximo em todas as coisas que eu faço, né? E, assim, eu Uhum. tenho vários planos na minha cabeça para várias coisas, né? Não só produzir conteúdo na internet, como seguir outros caminhos, né? Eu atualmente eu faço um curso de teatro para me profissionalizar e para poder me tornar dublador. Eu tenho muito interesse nessa área, né? Tenho muita vontade de trabalhar com voz, sendo um artista de voz, mas assim, eu tenho também interesse em várias áreas, como música, né? Também é uma área que eu gosto muito. Ravi, tu já fez curso de dublagem? Ou não? Cara, curso ainda não, porque eu prefiro esperar que as coisas voltem a ser presenciais, né? Porque Ah, um sim. curso de Uhum. dublagem é melhor na prática, né? E aí eu tô esperando para quando voltar as coisas, aí provavelmente quando voltar tudo presencial, eu provavelmente já vou ter terminado o curso de teatro, já vou ter meu Uhum. registro, né? Que é o DRT. Muita gente não sabe essa questão. Que assim, o DRT, que é o registro profissional de ator, né? Que é mais comumente chamado de DRT, né? Uhum. Mas é um registro para você poder atuar, tipo, digamos, legalmente, você poder receber aquilo, carteira assinada, né? E aí, para você ser dublador, você precisa ter o registro de ator, né? E aí, Mas você nunca pensou em fazer redublagem no seu canal, nem nada? não, já pensei. Eu já cheguei a fazer muito tempo isso, né? Eu tava no ensino médio ainda. Cheguei a fazer algumas experiências, mas assim, ficaram até legais, mas eu nunca cheguei a postar. Recentemente, eu tenho pensado melhor nisso, tenho pensado em fazer algumas coisas, né? Aquelas que chamam de fã dublagem, né? Já Uhum. tenho pensado em fazer é, E, e e postar no canal, né? do que tu faria? Tipo assim, ou tu ainda não pensou no que você faria? Eu ainda não pensei exatamente, mas eu já pensei em pegar alguns animes para dublar, porque é uma. Agora tá ganhando mais versões dubladas, né? Como o Attack on Titan, né? Uhum. Boku no Hero também. Mas tem muitos que ainda não tem, e aí, tipo, é mais uma coisa mais de fã mesmo, né? Fazer uma coisa, uma fã dublagem sobre isso. E também outros programas, digamos assim, né? Outras séries que ainda não tem uma versão brasileira, né? E eu Ah, gostaria de trazer. foda, cara. Não, não, essa ideia que tu teve é muito boa. Tipo, por conta que Uhum. normalmente a pessoa só dubla cenas, né, mano? E tipo assim, mas daí não teria o problema de copyright daí? Depende do que eu fizer. Dependendo de, de como eu for fazer, pode ter problemas sim, né? Mas eu já pensei em variar um pouco o conteúdo. Eu já vi muito isso na internet, tipo, pessoas fazendo uma dublagem dos personagens do League of Legends, sabe? Fazendo Uhum. tipo uma versão delas. Aí não teria Sim. muito problema que são só falas, né? Aí não tem muito problema de copyright. Agora, cenas de anime, às vezes eu não preciso necessariamente mostrar o anime em si, né? Eu posso pegar a fala de um personagem e tentar reproduzir da minha forma, né? Com a minha Uhum. interpretação. Sim, Digamos sim. assim. Tem várias maneiras de você poder fazer uma fã dublagem, né? Não necessariamente fazer com a cena em si, mas
também pode fazer, né? O caso como é, por exemplo, o Voice Makers, né? O Voice Makers, eles fazem todo um trabalho que eles pegam cenas do anime mesmo e fazem a fandublagem e fica muito bom também, né? Sim, tinha. Antigamente, eu não sei se você conhece o canal Dublando Coisas. Conheço, É o sim. dublador do. É O Eren, o. né? É. Sim. Então, eu conheço o canal desde 2016 por aí, e o cara fazia uma coisa muito foda, que ele meio que cantava, sabe? Ele fazia uma descrição cantando de um trailer e tal, e era muito foda. Eu não sei se você já Aham. viu. Eu acho que sim. Cara, é muito bom. Tipo, tem do Aham. Assassin's Creed, bom pra caralho. Pena que não tem hoje em dia. Você já pensou em fazer algo do tipo? Ou, por É, conta que tu é músico, não é? Tu não se considera é uma boa músico. ideia. Sim, eu tenho uma história com o lado musical, né? Eu participei quando eu tinha 10 anos, no colégio que eu estudava, né? Na realidade, eu nem tinha entrado nesse colégio ainda, mas nesse colégio tinha o coral, né? Que é o coral dos Canarinhos. E aí eu mudei para esse colégio que tinha esse coral e entrei no coral com 10 anos de idade. Eu fiquei até os 17, né? E aí meu contato com a música foi muito a partir daí, né? E Uhum. eu comecei a cantar, aprendi a tocar violão, uma época da vida, tipo, sei mais o básico assim, né? Mas eu aprendi muito nessa época, porque eu tinha contato com a música, tinha contato com isso, então eu achei que seria legal aprender e tudo mais, e assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente, né, até nas minhas lives, assim, eu às vezes gosto de pegar o violão, tocar alguma coisa, fazer alguma Uhum. dinâmica com o chat, né? Exatamente, por conta que, tipo assim, velho, quando você interage com o seu público na Twitch é muito bom. É muito Sim. bom, tipo, bom demais. E o pessoal gosta de você tocando violão nas lives? O pessoal até costuma curtir, sim, costuma curtir, né? Uhum. Às vezes eu prefiro pegar só em alguns momentos, né? Porque é aquilo, tem várias vezes que eu prefiro mais, tipo, fazer aquela interação direto com o chat, né? E conversar, já que a minha live, ela é focada mais no just sharing do que realmente jogar algum jogo, né? É, tipo assim, por conta que quando você joga um jogo é muito mais difícil de você interagir. Sim. Tipo assim, tu tem que prestar atenção nos dois, daí não dá, mano, fica ruim. Uhum. Fica ruim. Exatamente. Conversar com as pessoas, velho, tipo incrível, mano. É incrível quando você conversa com as pessoas, você sabe da história delas e tudo mais. Já teve pessoas que já te contaram a história delas? Já, tanto que eu tenho um quadro nas minhas lives, né, que eu tava até querendo retornar, que é basicamente um dia em que eu levo pra live algum convidado, né, não necessariamente alguém, digamos assim, famoso ou que tá fazendo lives, às vezes é só alguma pessoa que eu acho interessante, eu decido trazer, né, e aí a primeira convidada que foi uma menina, né, que ela chegou um dia na minha live e começou a contar, ela começou a desabafar, assim, falando da história dela, que ela é da Umbanda, né? E aí falando de alguns preconceitos que ela tinha sofrido. Sim, sim. Aí eu falei, pô, e aí eu chamei ela pra ser a primeira convidada e tudo mais. E aí foi, assim, uma live que foi muito bem, né? Tipo, apareceu bastante gente, o pessoal gostou desse tipo de conteúdo. Aí eu tenho Foda. pensado também em trazer outras pessoas, sabe, nesse aspecto também bem interessante, que consigam trazer até um ensinamento para as pessoas que estão assistindo, né? Uhum. Ô, se quiser que eu vá, eu posso falar de déficit de atenção daí. Hã? Se quiser que eu vá, eu posso falar de déficit de atenção É que eu uma tenho. boa, é um bom tema, é um bom Uhum. É um tema, tema interessante. Sim. com certeza. Inclusive, você falou de dublagem e tal. É, você sabe interpretar? Sei, assim, eu sei interpretar, claro, vem muito das aulas que eu tô fazendo de teatro, né? Porque, tipo, a minha história com o teatro também vem da época de colégio, né? Tanto que teve antes de eu entrar no ensino médio, eu cheguei a fazer um curso de teatro pouco tempo, né? Mas aí eu saí porque eu queria me concentrar mais um pouco nos estudos no colégio.
mas a minha vida com o teatro começou assim. Na realidade, eu sempre gostei muito dessa parte mais artística. O âmbito artístico me atrai mais. E aí, no decorrer do ensino médio, eu comecei a fazer peças no colégio, né? Tinha uma professora minha de literatura, né? Que ela era envolvida nisso. E o colégio organizava alguns teatros e chamavam uma galera. E me chamaram uma vez, gostaram do que eu tinha feito e decidiram me chamar mais vezes. E eu vi que eu gostava muito daquilo. E realmente é uma coisa que me atraía. Mas, assim, quando eu saí do colégio, eu não decidi direto fazer o curso de teatro. Na realidade, eu cheguei a entrar numa faculdade federal, até num outro curso, porque eu estava com outras ideias. Só que aí, por exemplo, eu entrei no ano passado. E aí começou a questão do lockdown, quarentena, e aí as coisas pararam, inclusive a faculdade. E ela só foi retornar com EAD, né, com ensino à distância, se não me engano foi em outubro. E quando eu estava tendo as aulas, eu percebi que tipo, aquilo não era para mim. O que estava me sustentando na hora que eu entrei para a faculdade, que eu entrei de Juiz de Fora, né, é que eu sempre quis ter meio que é um sonho meu ter aquela vida universitária de tipo morar com os amigos ou morar sozinho e ter aquela vida, porque era interessante realmente. Mas depois, quando eu fui só ter as aulas, eu não tinha essa parte, eu percebi que o curso não era muito para mim, né? Sim. Inclusive, mano, o teatro te ajudou de alguma forma? Ajudou, ajudou. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, né? Sempre fui. Tinha bastante Uhum. timidez. E eu comecei a perder primeiro quando eu comecei a cantar no coral. Só que eu ainda era bastante tímido. Só que quando eu fui fazer teatro, é uma coisa que ajuda muito a você se desprender e sair da zona de conforto também. Você tem que fazer várias coisas para sair da sua zona de conforto né, fazer papéis diferentes, interpretar coisas diferentes em que você não está acostumado. E, cara, é um lugar que meio que eu consigo. Eu acho que isso não sou só eu, né? Outras pessoas que fazem Uhum. teatro, outros atores, devem sentir isso também. Que você se sente livre, entendeu? Você pode ser qualquer coisa num palco, né? Você pode ser qualquer coisa né, quando você participa de um filme ou de um seriado. Uhum. Você tá sendo Mas, outra coisa, né? sim, mas tipo assim, vamos dizer assim, você vai lá, vamos fingir que você interpreta, sei lá, um pombo. Foi Uhum. a primeira coisa que eu pensei, então me desculpe pelo Aham. exemplo ruim. E, e tipo assim, cara, como você não pensa, pô, mano, eu vou interpretar um pombo, isso vai ser muito idiota. Você não pensa isso? Ou você Não, só interpreta? eu acho que não, é só uma coisa de interpretar mesmo. É assim, eu acho que eu tento esquecer um pouco, tipo assim, se vai ser tal papel, ou tipo assim, vou ter que interpretar uma coisa que não é tão grandiosa assim, mas eu acho que ainda existe magia nisso, sabe? Existe uma Uhum, coisa que você vai fazer ali, e é pura interpretação. Existem vários tipos de teatro que você pode fazer, né? Porque até a gente aprende isso no curso de teatro, que existem vários autores e várias pessoas importantes que elas estabeleceram tipos, né? Vamos dizer assim, tipos, é mais fácil de explicar. Por exemplo, Stanislavski, que um dramaturgo, né? Muito, muito conhecido. Ele é fundamental se você quiser fazer teatro. uhum, Ele ensina mais o teatro realista. Então é bem, tipo assim, ele lançou vários livros que é de tipo, como preparar o ator, como criar seu personagem. Então é realista porque você realmente pega aquele personagem e tu vai interpretar ele, entendeu? Você esquece, por exemplo, esqueceu o Rafael, vou usar o exemplo que tu tinha falado, eu sou o Pombo, eu não sou mais o Rafael, entendeu? Aqui uhum. eu sou o Pombo e eu vou ser o Pombo no palco. E, e como que você imagina, tipo assim, tá, agora eu vou ser o pombo no palco, sabe? Tipo assim, por conta que tem muita gente que pode falar, pô, olha só, eu sou o pombo do palco e, pô, por achar meio idiota, sabe? Aham. E tal. Você não pensa assim? Tipo, você pensa que todo papel que você for interpretar não é um papel.
É você mesmo? Ou você pensa, pô, mano, esse papel é idiota, eu não vou fazer isso? Não, eu tento não pensar muito assim. Eu acho que cada coisa, né, dependendo, tipo assim, é de. Óbvio, você tem coisas, tem talvez personagens que você não goste tanto de fazer, né? Porque, sei lá, não te agradou muito, ou ele é muito difícil. Mas a magia acontece aí também. Quando você vai fazer teatro, é um momento que você fica. É, tipo, não é exatamente tenso, mas é uma coisa que cansa, sabe? Que você entra no palco, a partir que você entra no palco, você tem que interpretar e atuar o tempo todo. E aí isso cansa, só que é aquela coisa, tipo assim, pode cansar, mas é uma coisa que você gosta, então você faz sem problema nenhum, entendeu? Você que se Uhum. cansa, mas você gosta daquele cansaço. E Sim. você bota ali e funciona. É simplesmente, tipo, tem toda uma preparação, tem toda uma coisa, tipo, vale a pena, mesmo que seja às vezes um papel não tão legal, você tem que fazer ele da melhor forma possível, entendeu? Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer até bem idiota, mas é interessante. Que é o Uhum, seguinte, mano, tu sabe aquela história do Coringa, né? Que o cara não saiu do personagem e tudo uhum. mais. Isso acontece. Isso acontece, tipo assim, normalmente. Eu acho que normalmente, eu acho que não é tão comum assim. Não é tão comum. Mas, por exemplo, no caso do Coringa, né, que era o Heath Ledger que fez, Uhum. ele, assim, a coisa que ele se dedicou muito, 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 né? Ele era o personagem ali. Eu não sei se, tipo, eu acho que depende do personagem que você for fazer, né? Mas, assim, infelizmente ele chegou naquele ponto. Mas ele fez, pra você ver, ele fez um trabalho criando o personagem, né? E toda a preparação do ator foi tão incrível que o papel dele foi o que mais se destacou no filme do Batman, né? No Aham. Cavaleiros das Trevas. Porque Sim. o trabalho que ele fez, e aquele trabalho, por exemplo, aquele trabalho é um trabalho realista, né? Como diz o Stanislavski e tal. Aquilo é um trabalho realista, então ele se entregou totalmente ele vestiu muito o personagem e fez e ficou incrível, né? E isso, Uhum. na verdade, isso deveria ser o mais não chegar no ponto como ele chegou, mas tipo assim, se entregar e fazer as coisas assim deveria ser o mais comum no âmbito de atuação, na minha opinião. Uhum. Eu sei que o Jim Carrey, assim, né? Ele realmente, ele sempre, tipo assim, se põe totalmente a papel. Tanto que tem a coisa lá, não sei se tu viu o filme Jim e Andy, onde o Jim Carrey vai interpretar um personagem, ele basicamente vive aquele personagem. Tu Sim. viu? E, tipo, velho, é muito louco Aham. aquilo, mano. É muito louco, tipo assim, a pessoa vira uma pessoa totalmente diferente, não é mais ela. É a mesma coisa no teatro? Toda. Existem as diferenças. Claro, existem várias diferenças em interpretação para cinema e televisão e para teatro. São coisas bem diferentes, os textos são diferentes. Mas assim, cara, você tem que ter essa preparação e tem que ter muita pesquisa também. Você não pode simplesmente ler o texto uma vez e acabou, entendeu? Ensaiei Uhum. aqui e vou fazer. Porque às vezes pode ficar uma atuação muito mecânica, não ficar muito natural, né? Para os olhares do público mesmo. Sim, E sim. isso acaba estragando, né, a experiência, no geral. Uhum. Você acha que você entendeu o público? Tipo, na hora que você tá atuando é importante? Ou você apenas segue sua atuação, tipo, sem mudar nada, sabe? Não, eu acho que essa parte de. Eu não acredito que entender o público seja uma parte muito importante. Porque você tem que estar preparado para apresentar aquilo para. Na minha opinião, não ao meu ver, tem que estar preparado para apresentar aquilo para qualquer um. Uhum. Então, você tem que fazer esse. Tipo, esse trabalho tem que funcionar para qualquer um, né? Uhum. Ah, eu entendo. É tipo assim, você não tem que entender o público tem que te entender. É isso? Basicamente. Basicamente. Mas, assim, por exemplo, o teatro naturalista, né? O naturalista barra realista, ele faz. Ele é mais uma coisa que, tipo assim.
digamos que é mais comum porque é uma situação natural. Então é como se fosse uma vivência de pessoas, né? Óbvio que com o contexto da peça. Mas existem outros tipos de teatro, como, por exemplo, o teatro de Brecht é um teatro que, de acordo com a história dele e tudo mais, é um teatro que visa mais críticas e tem muito mais essa questão da quebra da quarta parede e tem um certo distanciamento, entendeu? No realista, você tem que fazer aquele personagem, tipo assim, vestir aquele personagem muito, quase se abdicar de você e você é aquele personagem. No teatro de Uhum. Brecht não é tanto assim. É como se eles chamam de teatro épico, né? Porque é basicamente um conto de uma história, né? Ou seja, então você é o ator que está contando a história de uma outra pessoa. Assim é mais fácil explicar. Você é o Sim. ator que está contando a história de outra pessoa. Então você está atuando. Mas na sua consciência você sabe que aquela pessoa, sei lá, eu vou interpretar o José na peça, numa peça de Brecht. O, o José, eu sei que ele é uma outra pessoa. Eu não sou o José. Uhum. Então, existe esse distanciamento. E no teatro dele existe muito essa questão da crítica. Então, você às vezes pega um ponto e decide criticar, entende? Sei lá, ou criticar ou fazer uma reflexão com as pessoas, né? Uhum. Sobre o determinado contexto da peça. Sim. Inclusive, mano, como você, tipo assim, você consegue simular um sentimento que você nunca sentiu? Por exemplo, vamos fingir que tem um ator lá que ele nunca namorou e nunca teve coração partido nem nada. Como é Hum. que ele vai interpretar um personagem que ele acabou de terminar o namoro e ele tá totalmente fodido da cabeça? Então, existem técnicas para fazer isso, né? É, nos livros do Stanislavski, ele dizia que em certos momentos, né, você talvez para ajudar, né, para auxiliar, para você poder fazer melhor, por exemplo, nessa situação que você falou, um personagem que tá mal, tá triste, Aham. então ele vai buscar algum sentimento triste que ele já teve na vida, sei lá, Sim. qualquer um que seja, e aí ele bota esse sentimento ao mesmo tempo que ele está atuando. Então, o sentimento de tristeza vai acontecer e vai ser natural, né? Se ele seguir as técnicas certas e fazer a técnica certa para poder reproduzir isso, né? Então o sofrimento é importante para atuação. É claro, mas é óbvio que depende. É tudo uma questão de sentimentos, né? E às vezes, por exemplo, como eu disse, o trabalho do ator é a questão da pesquisa. E o trabalho do ator, o ator ele é uma pessoa que ela é observadora. Então ela tem que observar as coisas ao seu redor o tempo todo, porque isso vai auxiliar no trabalho dela. Porque já que ela tem que fazer uma coisa natural, então, um jantar de família. Você observa o comportamento das outras pessoas num jantar de família. E aí você tem que fazer o tio da família, sei lá. E aí você vai interpretar, você tem que buscar essas memórias das suas observações, do que você viu, do que você viu como funciona as coisas no dia a dia. E aí você Uhum. consegue transmitir isso pro teatro, ou pra televisão, ou pro cinema, né? Sim, por exemplo, se eu quiser interpretar, vamos dizer assim, um pai violento e tudo mais. Mas seu pai não é violento nem nada. O que você faz? Você acha que você conversar com pessoas que já passaram por essas experiências é importante? Talvez seja, assim, eu acredito que sim, mas é, eu acho que também existem outros tipos de meios de pesquisa que você pode fazer, né? Sei lá, se for uma coisa desse tipo, você pode pesquisar, por exemplo, notícias de que isso aconteceu, sei lá, um pai que foi muito violento com a filha, ou com o filho, ou com a esposa, né? E, sei lá, você pesquisa notícias sobre isso e o relato das vítimas, né? E aí, sei lá, elas descrevem como que era e você absorve aquilo para poder atuar, sabe? Toda essa questão de pesquisa
ao meu ver, é essa questão de pesquisa e observação dos fatos ao redor. Sim, sim, mas absorver não pode te fazer mal também? Por conta que eu sempre, tipo assim, eu sempre ajudei muita gente e tal, né? Eu ajudava pessoas com problemas suicidas e tal. E daí, e daí eu absorvi esses problemas pra mim. Isso me fudeu muito, muitas vezes. E daí eu Uhum. penso, você falou sobre absorver e tal, isso não pode acabar fudendo o ator também? Não, eu acho que depende muito. Assim, eu diria que depende da cabeça do ator, né? Mas como ele tá, por exemplo, se ele tá realmente bem preparado para realizar uma peça teatral, algo assim, ele consegue distinguir, separar isso, né, da personalidade dele. Então ele bota o personagem ali, né? Uhum, Não é exatamente ele, entende? E aí, claro. por isso que eu acho que quando você está bem preparado e você consegue, pô, você já estudou bastante, agora sim tá preparado para fazer alguma coisa, você consegue separar essas duas coisas, o que faz com que você não absorva essas coisas ruins para você pessoa, né? Para você ator. Uhum. Pro personagem é o personagem. Tanto que esses livros, né, são todos. Eu posso mostrar um livro que eu tenho? Ah, claro, claro, fica à vontade. Eu vou mostrar. Esse aqui é um deles, né? Eu não sei se dá para ver direito, mas é a preparação do ator. É que Que é esse aqui. o único problema mesmo é a luz. Aham. Refletindo na capa e tal. Que eu não sei Mas, se se eu desligar que vai ficar muito escuro. Mas é basicamente o nome do livro é A Preparação do Ator. Não é tão difícil de achar. E se alguém quiser seguir a carreira de ator, eu recomendo bastante. E eu esses quero. livros. Eu quero fazer aula de teatro também. Ah, é? Então, Aham. recomendo bastante esse livro. E esses livros são uma trilogia, né? Então tem a preparação do ator, e eu só não lembro um terceiro, mas eu lembro que tem um que é sobre criação de personagem, né? Que é Uhum. quando você tá naquele processo para poder depois interpretar o personagem, né? Fazer toda essa parte de pesquisa para poder fazer a criação dele, né? Para poder Claro, claro. interpretar. Você falou que ajuda muito com pessoas, tipo assim, que são introvertidas e tal. Uhum. Como que eles fazem para eles conseguirem fazer você se expressar? Pois é muito difícil, né? Fazer um Sim. introvertido, tipo, se expressar e tal. Então, como é que eles fazem, mano? Existem alguns tipos de exercícios, eu lembro disso por conta das aulas que eu fazia já há um tempo atrás. Uhum, Existiam alguns tipos de exercícios e alguns até aquecimentos, assim, digamos assim, para ajudar a se soltar um pouco mais, entende? Aí, então, tipo, faz uma dinâmica com o grupo que está ali para fazer a aula. Então você já se liberta um pouco mais, entende? Você fica mais relaxado para poder fazer o que precisar fazer. E também, geralmente, o professor, ele sempre está ali para te auxiliar nisso, né? Ele auxilia para dizer, se você errar, não tem problema, você pode errar. E assim, cara, na maior parte dos cursos e dos grupos, né, que existem, as pessoas, elas nunca vão, tipo assim, rir de você ou algo assim porque você errou, sabe? Porque uhum, elas também elas querem buscar fazer o máximo delas e elas até buscam errar para aprender mais. Então elas querem observar também. Elas querem observar como você faz isso, como outra pessoa faz outra coisa, outra cena. Então é um ambiente, eu vejo como um ambiente seguro, sabe? Que faz com que você comece a se soltar mais e aí vai passando o tempo, enquanto você vai fazendo as aulas e todos os preparos, você consegue relaxar e consegue simplesmente se expressar. Você vai se soltando cada vez mais. uhum. Demorou quanto tempo para você se expressar? Ah, demorou um certo tempo. Eu lembro que as primeiras aulas de teatro que eu fiz, eu tinha 14 anos. Cara, antes disso, era muito difícil eu ficar, tipo.
de boa, sabe? Geralmente, tipo, em sala de aula eu só ficava de boa, assim, com os meus amigos ali, e aí eu não tinha timidez, né? Claro, né? Com os amigos mais próximos, mas para qualquer outra coisa era muito complicado, para apresentar trabalho, sabe? Coisas assim. Uhum. Era difícil porque eu ficava muito nervoso, era muito nervosismo para fazer esse tipo de coisa, aparecer em público. Mas aí, pô, chegou. Eu tinha 14 anos, fui fazer as aulas de teatro, foi quando começou a soltar isso. E ainda eu estava no coral, então isso auxiliava também. Então já era duas coisas que estavam me auxiliando. Com o passar do tempo, cara, eu até comecei a gostar de, tipo, apresentar um trabalho, fazer alguma coisa num palco, né? Eu comecei a gostar de falar com as pessoas em público. Assim, é uma coisa que você continua nervoso quando você vai fazer, óbvio, porque o nervosismo é Uhum. normal, mas você se sente mais confiante, né? Eu lembro que na minha formatura do terceiro ano do ensino médio, eles me escolheram para ser o orador junto com uma amiga minha, né? Justamente porque eu comecei a aparentar mais leveza para apresentar alguma coisa e tudo mais. Hum. Sim, mano. Foda, inclusive, você falou em ser livre e tudo mais. Nossa, eu falei isso lá atrás. Tô pegando coisa do começo da conversa. Então, você falou em ser livre e tal. É muito difícil alguém que não faz teatro imaginar como é que é isso. Tipo, o que é ser livre, sabe? É muito difícil alguém conseguir imaginar alguém que não faz teatro. Eu acho que ser livre é mais um sentimento, Sim, né? É sim. um sentimento de liberdade. Você sabe descrever? Ou você, tipo assim, não tem palavras nem nada? Eu não sei se eu saberia descrever, mas eu acho que é o, por exemplo, para mim é porque eu acho que eu encontrei a coisa que eu gosto muito de fazer. Então, pô, para mim eu acho que esse sentimento vem por causa disso. E eu acho que provavelmente esse sentimento deve vir para as pessoas que finalmente conseguem achar o que elas querem fazer, Uhum, seja profissão, alguma coisa, algum hobby, porque aquilo deixa a pessoa com esse sentimento de liberdade, né? uhum. É isso que Sim. causa esse sentimento de poder fazer finalmente aquilo que você gosta. Inclusive, eu sinto isso com o podcast, né, mano? As lives também que eu faço e tal, eu tenho certeza que É, você sente com as lives que você faz também. Pois, tipo, você pode fazer o que tu quiser, mano. É seu, sabe? É seu patrimônio. Você tem aquilo, pô. É foda. Tipo, você pode fazer o que tu quiser. E você sabe que sempre vai ter gente lá. Né? Sempre vai é, ter gente que vai se identificar. Até por conta que sempre vai ter gente que se identifica com qualquer coisa. Então, acho bem difícil que não assistam nem nada. E, inclusive, mano, você usa essa coisa do teatro nas suas lives? às vezes eu utilizo, assim, eu utilizo a parte de, tipo, hoje em dia a timidez é muito pouca, então, às vezes eu faço alguma coisa engraçada, eu tenho várias ideias para fazer, tipo, algumas sketches, assim, às vezes, sei lá, postar no YouTube, ou fazer alguma coisa até ao vivo mesmo, ou postar em algum outro lugar, no Instagram, sabe? Porque isso também é Uhum. um exercício para mim, né? Fazer coisas assim. É, mas, cara, eu geralmente uso, mas nas lives eu acho que é um ambiente pra mim mais pra eu relaxar, né? Tipo assim, relaxar porque é um momento do dia que eu consigo ficar de boa e fico conversando com o pessoal que aparece, entendeu? Eu tento sempre ser o mais receptivo possível com todos que aparecem lá, porque eu quero valorizar tipo, conversar com as pessoas. Às vezes tem gente que aparece e, tipo, tá meio mal e tá querendo só conversar com alguém. Então eu tô ali pra conversar com a pessoa também. Se ela precisar de alguma coisa, eu tô lá pra conversar. Uhum. Sim, e também, além disso, a pessoa conversa com você, você também, às vezes, não TED conversa com uma outra pessoa, melhora o seu dia. E, na minha opinião, isso é bom, isso é ótimo, só que tá faltando muito atualmente. As pessoas conversarem entre si, sabe? Para aprenderem uma com as outras. Não, eu acredito que hoje em dia tá mais tipo, tá, eu defendo isso, então eu tô certo, e você defende outra coisa, tu tá errado. Não é assim que deveria funcionar. Pelo menos é o que eu acredito. Mano, qual é o sentimento de subir num palco pela primeira vez? Cara,
Assim, é uma coisa muito louca, de verdade, assim. É como se tudo pudesse acontecer, sabe? Uhum. E é uma experiência que é muito difícil de descrever, eu acho. Pois subir num palco, mesmo que seja, tipo, como eu disse, fazer uma peça no colégio, sabe? Já é uma coisa que, pô, é bizarro. Você entra ali e tá todo mundo esperando, só que, cara, pra mim, quando eu entro e vou fazer o personagem, é como se eu entrasse num mundo novo, sabe? E simplesmente cair de cabeça ali e eu tô nesse mundo novo e eu tô falando, conversando com, tipo, outra pessoa, sabe? Às vezes era um amigo meu que tava ali, só que eu tava conversando com o personagem que ele tava fazendo. E Uhum. é um mundo incrível, eu acho incrível. Assim, pra mim é a melhor definição que eu posso dar. Você não tem medo de, tipo, quando você estiver interpretando, você acabar pensando numa coisa paralela e acabar, tipo, desconectando do personagem ou se distraindo? Ah, já tive medo disso sim. Mas assim, hoje em dia eu tento sempre melhorar muito meu improviso, né? Treinar bastante improviso para justamente se acontecer algo do tipo, né? Porque Uhum. quando você sabe improvisar, isso é até bom para dublagem. Quando você sabe improvisar, você consegue sair desse tipo de situação, sabe? Uhum. Ou até ajudar um amigo. Se o seu parceiro de cena tá lá e ele se perde, você, sei lá, aproveita a situação, faz algum outro comentário, ou dependendo da cena, da peça que você está apresentando, faz uma piada, alguma coisa assim, sabe? E aí Uhum. você consegue reverter a situação, e aí seu companheiro de cena tem tempo para lembrar as falas. E, tipo, o improviso é muito importante nessa parte, né? Assim, eu nunca cheguei a ter muito problema para decorar texto, né? Eu até, tipo, consigo, se eu vou ensaiando, eu consigo decorar texto de boa, né? Mas assim, eu tento sempre melhorar essa parte do improviso para não ter nada, tipo, se der errado, eu me perder completamente, sabe? Eu conseguir fazer a cena Uhum. da mesma forma. Aliás, você ensaia sozinho ou com outras pessoas? É por conta que tem muita gente que tem vergonha, né? Tipo, de Sim, ensaiar na frente dos outros. E é muito compreensível. é, E é compreensível. é verdade. Depende do que for fazer. Tipo, eu tinha coisa que eu pegava e ensaiava sozinho, sabe? Mas às vezes o pessoal falava, ah, vamos reunir pra ensaiar. E era reunir pra ensaiar e, tipo assim, às vezes era uma pessoa que eu nem falava muito, né? Uma pessoa que eu não conversava muito, mas assim, a gente estava interpretando o papel, é como se fosse um trabalho, sabe? Você às vezes, dá um exemplo, você trabalha em uma empresa, às vezes você pode até não gostar de tal funcionário, Uhum. mas você, tipo, trabalha num setor que é importante para o dele. Então vocês têm que trabalhar juntos. Sim, sim. Então é como se fosse a relação profissional, né? Então Uhum. você tá lá, você tá fazendo o ensaio ou a peça, aquilo ali é a peça, entendeu? Aquilo é o trabalho. Então você vai fazer e, tipo assim, sem se desprendendo, entendeu? Sem ter coisas pessoais. Às vezes é um pouco mais complicado, mas quando você, tipo, tem essa disciplina que você também desenvolve com o tempo e tudo mais, você tem essa disciplina, você consegue separar bem essas, tipo, o trabalho em si de coisas pessoais, né? E outras coisas assim. Uhum. Tem cenas onde personagens gritam, né? Tipo, com, tipo assim, toda raiva e tudo mais. Mas isso é todo mundo que sabe fazer? Todo mundo consegue, tipo assim, dar um grito, tipo assim, totalmente sentimental? Ou tem pessoa que não consegue? Ah, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Eu acho que assim, tem gente que tem mais facilidade em fazer certas coisas, tipo é, rir em cena, Uhum. chorar. Tem gente que tem mais facilidade. E tem gente que tem mais dificuldade e por isso tem que treinar mais, né? Eu já vi vários. Tem até um canal interessante no YouTube, agora eu não vou lembrar, que é de um ator, que ele já é ator profissional, né? E ele ensina várias coisas, e ele ensina.
o que que é melhor fazer para você quando você precisa chorar em cena, ou o que que você tem que fazer quando você precisa rir, o que que você pode usar para poder fazer essas coisas, né? Uhum. Eu acho que eu já vi um vídeo desse cara. Uhum. É, é só pra perguntar mesmo, é um ator famoso que faz? Cara, ele não é tão famoso, não, mas assim, ele até, tipo, tem um canal até um tanto grande até. Se não me engano, o nome dele é Sérgio, o primeiro nome dele, do que faz esse canal, né? Que Uhum. eu já vi muitos vídeos. Ele faz um conteúdo é focado em ajudar pessoas que estão querendo começar a atuar essa carreira de ator. Então ele faz vários vídeos explicando, fazendo tipo dicas para o pessoal. Então por isso que eu já vi até bastante vídeo dele. Sim, inclusive tem muito curso, né, mano? Tem, tem. Pô, eu não sei se tu já viu, mas tem aqueles cursos Masterclass, né? Com o Uhum, Samuel, pô, o Samuel L. Jackson, uhum. o Keanu Reeves. Mano, imagina só, velho, tu pagar um curso e aprender É com o Samuel L. Jackson, velho. incrível, Nossa, incrível. sim, Eu ia achar incrível. deve ser maravilhoso. Tem também com diretores também, que eles ensinam a como dirigir filme. Foda, foda Uhum. demais. E, mano, é... tu pretende, tipo assim, seguir a carreira de ator ou é, tipo, só um hobby e tal? Não, eu pretendo, eu acho que eu ficaria, tipo, muito feliz se eu seguisse essa carreira. Assim, eu acho que o meu objetivo principal atualmente é seguir a carreira de ator e dublador também. Essa carreira de Uhum, artista de voz, né? Que uhum, chamam. E, só que eu prefiro não, tipo, não me limitar muito a uma coisa só, né? Por isso que eu gosto de ir para outros meios também, porque isso me agrada também, de certa forma. uhum. Tem muita gente que quer ser ator, né? Só que tem aquele lance do preconceito. Tipo, tem preconceito? Tem. Uhum. Você já sofreu algum por conta do teatro? Ah, mano, eu já. Não um preconceito por causa do teatro em si, mas, cara, eu ainda lembro que, tipo assim, quando eu decidi, que eu falei, pô, eu quero sair da faculdade, porque a faculdade não é pra mim, né? Esse curso Uhum. e tal, e eu quero seguir pra ser dublador e tal, cara. Teve muita gente que, tipo, me olhou torto, assim, e Nossa. falou, tipo, por que tu tá largando a faculdade federal, não sei o quê. E, tipo, pô, eu tô seguindo meu sonho, sabe? Assim Uhum. como qualquer um. Esse é o meu sonho, então eu vou seguir ele. Exatamente, pô, não importa, é que normalmente as pessoas gostam de, tá, a gente tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade, a gente tem que fazer, Sim. a gente não, se você não fizer faculdade, você não vai ser nada e nem nada, daí, tipo assim, eu penso, mano, se tu quer seguir seu sonho, foda-se, sabe? É, É o seu sonho, então meio que não importa, sabe? exatamente, exatamente. É, eu não sei por que tu acha que tem muito preconceito contra artistas. Não sei, as pessoas têm. É porque as pessoas têm uma visão de tipo assim, não é uma profissão, sei lá, com um salário fixo, ou não é uma profissão que você tem uma estabilidade. Geralmente as pessoas falam Uhum, isso, né? Mas eu sigo, cara, uma coisa que, tipo assim, se tu para pensar, muita profissão não tem estabilidade, entende? Na verdade, a estabilidade eu acho que depende muito mais da pessoa do que a profissão em si, entende? uhum, Porque, uhum, óbvio, tem profissão que seria mais fácil, você ficaria mais na zona de conforto. Mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma profissão que o pessoal não tem tanto preconceito assim, né? Na arquitetura, por exemplo. A arquitetura é uma profissão que eu acho incrível, né? Só que também não é uma profissão que tem estabilidade, porque você depende de cliente, você para poder fazer. Então, às vezes você tem um mês que você fica, pô, ganha bastante dinheiro, bastante cliente, mas tem outros que você não ganha muita coisa. E é a sim, mesma sim. coisa para a carreira de ator ou dublador, porque tem vezes que você vai ganhar muito porque você participa de várias coisas, tem vezes que não tanto porque você não consegue tanto trabalho.
Mas daí você não consegue ser ator independentemente? Tipo assim, fazer um grupinho entre amigos Ah, e... não, consegue fazer Ou, grupo. É um, ou é tu um acha que não dos. dá É um dos... certo? Tu acha que não dá certo? Se tu junta um grupinho de amigos pra fazer show, você acha que eles, tipo assim, não dão muita credibilidade pra isso? Não, tipo assim, eu acho que depende muito, mas, por exemplo, se você junta uma galera, sei lá, do seu curso de teatro, monta um grupo teatral e começa a fazer peças muito boas, aquilo vai repercutir e, assim, vai chegar para pessoas que são brabas no teatro, entende? E a possibilidade disso acontecer é até um jeito bom de você começar, entendeu? Você faz um grupo de teatro e começa a fazer algumas peças, aí você começa a divulgar, tipo, vai ter tal entrada, e aí o show vai ser sobre tal coisa. Você faz aquela divulgação, né? Tipo, no Instagram, nas redes sociais, no geral. Eu acho que assim é um jeito muito bom de você começar a carreira de ator. Sim, até por conta que redes sociais ajudam muito na divulgação de tudo, na verdade. Tipo, é perfeito para uma divulgação. E, cara, quando que tu pensou em começar uma conta na Twitch? Então, minha história na Twitch fazendo lives começou no ano passado. E tipo assim, não foi exatamente no ano passado, porque antes eu até tinha ideias. Eu tinha até ideia de fazer um podcast, mas eu acabei trocando. Eu falei, não, vou fazer um conteúdo diferente. E aí eu comecei ano passado, na época que começou a quarentena. Eu tava sem nada para fazer, e aí eu decidi pegar o notebook que eu tinha em casa e falei, cara, vou tentar fazer live por aqui. Vou dar meu jeito. E foi aí que eu comecei a fazer live no ano passado. Só que teve momentos que eu fiquei muito desanimado. Tipo assim, já tive problemas com depressão e ansiedade também, né? Que até Uhum. hoje eu tenho e tal, faço terapia e tudo mais. Mas esses problemas com ansiedade, por exemplo, prejudicavam, né? E aí, Uhum. mas aí virou o ano, 2021. Aí eu falei, pô, eu tava com muita saudade de fazer. E eu falei, cara, eu quero fazer vídeo pro YouTube, eu quero fazer live, eu quero fazer essas coisas. E aí eu peguei, investi um dinheiro, e aí eu comprei alguns equipamentos, né? E eu falei, não, com o que eu tiver, eu vou fazer live. Com o que eu tiver, eu vou fazer. Eu tenho aqui eu tinha um notebook que eu até parei de usar e eu tinha um PC que eu tô usando agora, que é um PC fraco, cara, um PC bem fraco, mas ele consegue aguentar, entendeu? Para fazer as coisas que eu preciso. Então, mano, eu pego, faço a live, tipo assim, é uma coisa que realmente ajuda muito, né? E óbvio, esses problemas, por exemplo, de ansiedade, já ocorreu de me prejudicar de novo, mas eu falei, porra, não, eu tenho que continuar fazendo porque isso me faz bem, né? Então isso Uhum. ajuda muito, né? Eu entendo, tipo, completamente. Tipo assim, eu não tenho nenhum PC foda e nem nada. E quando eu queria começar o podcast, eu fui pesquisar no YouTube como fazer um podcast. Daí os caras falavam, ó, você tem que comprar um microfone, 2.000 e pouco, você tem que ter um PC com duas telas pra ver e tal. Aí eu falei, mano, nem fudendo. Não dá, mano, não dá. Tipo, Aham. eu vou ver vídeo pra tentar me ajudar, eu saio com depressão. Não, É, não dá, não dá, mano. Tipo, daí eu pensei, quer saber? Foda-se, eu vou pegar a bosta do Skype mesmo que tem aí, tá baixado já. Vou pegar o fone de ouvido, vou pegar o meu tablet e vou gravar. E pronto, tô fazendo. Sabe? Tipo, você não precisa ter nada, uau. Você só precisa ter vontade de fazer e fazer. Se tu tem os equipamentos certos, que sim. dá, pelo menos pra rodar alguma coisa, então tu consegue fazer. Por conta que tem muita gente que, tipo assim, mano, se tu for no YouTube tu pesquisar como fazer tal coisa, mano, tu nunca vai fazer. Por conta que os Uhum. caras vão falar, ó, tu tem que comprar esse tipo de equipamento. Eu tava querendo fazer live na Twitch. Mas daí eu vi lá, como fazer live. Os caras assim, você precisa ter dois monitores, ter um fone bom pra galera te ouvir direito, um microfone. Daí eu pensei, mano, dois monitores? Não tem nenhum.
como é que eu vou fazer? É, Tipo, é legal ver pessoas fazendo, tipo, com apenas um monitor e tal, pois daí dá incentivo a fazer mais, sabe? é. Antes de você começar a fazer live, você pesquisou no YouTube como fazia? Ah, eu pesquisei várias coisas, assim, principalmente em relação, por exemplo, pegar o OBS e configurar ele direito para poder fazer uma live tranquila. Sim. Então, tipo assim, fui muito nesse caminho, né? Uhum. O Mas assim, OBS não é pago? não, o OBS é de graça, o OBS é de graça. Droga, mano, eu odeio o tablet, então, eu odeio. Por conta que tem Streamlabs, e Uhum. infelizmente é pago, por conta que daí fica com aquela marca d'água horrível, Aham, sabe? É é, horrível, horrível. sim, sim, pois é. Não, mas não, o OBS é o único, se não me engano, eu acho que é o único que é gratuito. Porque tem outros, né, para você fazer, só que eu até esqueci o nome dos outros agora, mas eles são pagos, né? Uhum, E assim, o OBS a esmagadora maioria usa, né? Eu utilizo sim. para fazer as lives e tudo mais. Uhum. E, mano, sobre aquela coisa que você falou, pô, mano, você sempre pensa em desistir e tal, mano, comigo foi a mesma merda. O primeiro podcast que eu fiz foi a coisa mais horrenda possível. O Uhum. segundo podcast, eu fiz o primeiro sozinho. Foi uma merda, eu nem sabia o que eu tava falando direito. O segundo foi com uma menina que eu descobri que ela era enfermeira no último segundo antes da gente gravar. Então eu meio que me fudi aí. Ela poderia ter me falado antes. Uhum. E, tanto que eu cheguei a falar que escrever era muito mais fácil que falar. Uhum. Daí a menina até ficou, cara, tá meio burro, né? Por conta que, cacete, mano, fui um burro pra caralho nisso. Mas daí eu falei, tá, eu vou continuar, a pessoa tá gostando. Quando você tem o apoio certo das pessoas, então tu sabe que tu tá indo no caminho certo. O podcast hoje já tá com cento e poucos inscritos, tá mais com 50. Inclusive, você é o 50º podcast. Ah, Parabéns, é? mano. Foda. Maravilha! Que top! Incrível. Sim, e daí, pô, mano, isso é foda demais, sabe? Você tem muito apoio do seu público? Tenho. O pessoal que aparece mais constantemente, né? Como eu disse, por eu estar no começo ainda, é uma luta ainda fazer as coisas e tudo mais, postar vídeo, né? Porque às vezes é um pouco frustrante, porque, sei lá, você posta uma coisa, aí você não aparece tanta gente, tu não ganha muita view, é um pouco frustrante. Mas ao mesmo tempo, cara, as pequenas conquistas, elas trazem uma satisfação muito grande, sabe? Pô, eu vejo uma rede social minha com, tipo, mais de 100 seguidores, eu já fico muito feliz, entendeu? Falei, Uhum, caraca, cara, que incrível. Pra ter uma ideia, eu acho que foi o TikTok. Eu comecei a fazer uns vídeos lá, porque eu quis, né? Porque eu vi que era um meio de divulgação e uma rede social boa para poder interagir, fazer uns vídeos legais. Cara, eu comecei a ganhar muito seguidor. é, Pô, eu tava fazendo uns vídeos só engraçados, assim, umas coisas que via na minha cabeça. E aí o pessoal começou a seguir, porque, pô, legal, eu começava a comentar. Então, pô, isso é muito. Essas pequenas conquistas são muito bacanas, entendeu? São muito boas. uhum. Inclusive, mano, eu entendo muito bem o que você tá falando. Nas lives, mano, tipo assim, nas lives, quando pega 12 pessoas, mano, tipo assim, na live, mano, eu fico muito feliz. Tipo assim, eu penso, caralho, tem 12 pessoas aqui me vendo, mano. Cacete. 12 pessoas. Puta É. merda. Tipo, isso é muito, eu penso. E, tipo, pra mim, já tô de boa, sabe? Eu já tô de boa com as pessoas. E eu entendo sobre aquela coisa que você tinha dito lá no começo, que interpretar te ajudou a interagir e tal. Eu tinha muito problema de falar em público. Na verdade, eu tenho pra caralho ainda. Ainda Uhum. tenho muito. Tanto que um dia eu fui fazendo trabalho em uma ONG, mano, eu não durei 5 minutos. Gaguejei muito. Uhum. E eu tinha feito o trabalho, eu fiz um trabalho de 12 páginas. Fiz um trabalho de 12 páginas. Eu fiquei decorando por um mês para chegar lá, apresentar por 5 minutos e gaguejar no título. Então, Sim, sim.
Então é foda, né? Eu quero fazer teatro, pois eu acho que isso vai ajudar bastante em mim. E você tá me ajudando muito. Você tá me ajudando muito, pois eu tô entendendo muito mais que eu quero fazer isso, sabe? Ah, que bom. Então, muito obrigado, pô. E eu espero muito que o podcast te ajude também. Ah, com É, certeza, com certeza. eu sei que tu tava animado e tal. Então, pô, também é um podcast. Podcast hoje em dia tá em alta e tal. Sim, sim. Eu sempre tive muita vontade de participar de, tipo, podcast e tal, porque eu gosto da ideia, né? É tipo assim, tipo, recapitulando aquilo que você tinha dito, de questão, tipo, como hoje em dia existe pouco essa questão da conversa, né? Uhum, E o podcast, principalmente com essa alta, né? Ele traz muito isso, de tipo assim, às vezes pessoas que pensam totalmente diferente conversando num bate-papo ali. Isso é uhum, incrível, né? Para pensar, pô, trazer pessoas totalmente diferentes e elas conversando suave num podcast. Eu acho muito boa a ideia, é muito incrível. uhum. E se tu parar pra pensar, é até algo bem simples, né? Tipo, é Uhum. só duas pessoas conversando, sabe? E ainda Sim, consegue ser incrível. é. E, isso é maravilhoso. Bom, mano, a gente vai acabar por aqui. Tudo bem pra você? Eu, Tudo espe- certo, eu certo. espero que tu tenha gostado Ah, e eu que não tenha gostei, com ficado certeza. algo chato e tal. Não, não, foi incrível. Eu agradeço muito a oportunidade de ter aparecido aqui, poder compartilhar um pouco que eu sei um pouco das minhas experiências também. Eu agradeço bastante. Uhum. E tu tava falando da dublagem lá, tu até chegou a falar da dublagem de Attack on Titan e tal. Quinta e sexta vai ter dois dubladores de Attack on Titan aqui, mano. Eu tô muito empolgado pra isso. Sim, eu vi, eu também estava muito curioso para assistir, cara. Eu vi que você botou, eu fiquei muito curioso para assistir também. Sim, eu tô muito curioso também pra falar, pois. Mano, são dubladores de Attack on Titan, dublador da Ymir e da História. Aham, Foda, sim. elas são fodas demais. E teve a coincidência que as duas basicamente responderam falando as mesmas coisas no mesmo horário. Incrível, incrível. Incrível, incrível, foda demais. E é isso, mano. Você quer divulgar alguma coisa? Não, divulgar não, só se o pessoal quiser conversar, bater um papo assim, as minhas lives eu faço de segunda a sexta, né? Às 2 horas da tarde, então é um horário suave aí para quem quiser bater um papo, conversar um pouco e tal. Eu vou retornar agora com uns vídeos no YouTube com um conteúdo um pouco diferenciado. E tem minhas outras redes sociais também, que é só tu pesquisar Raviol que você acha, Instagram, Twitter, tudo. Uhum. TikTok, e é isso aí, mano. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui e conversar aqui Sim. no Sem Uhum. Fitas. Ô, mano, inclusive, aquela coisa lá que tu falou da, tipo assim, de você conversar com as pessoas na sua live e tal, você não considera aquilo meio que um podcast? É quase isso. É quase isso. É porque nunca categorizei como isso, né? Mas é uma conversa também, né? Uhum. Basicamente é tipo um podcast que eu faço com o chat, basicamente. Claro, mano. Claro, inclusive, se um dia você quiser me convidar, tamo aí, mano. Eu tô sempre disponível. Com certeza, com certeza. E é Isso aí. isso, mano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Valeu, brigadão.